minhas senhoras e meus senhores, distintos convidados, senti-me bastante honrado e sensibilizado pelo convite que me foi feito por Sua Excelência o Sr. Primeiro-Ministro para participar neste segundo Fórum Nacional de Transformação de Cabo Verde. Cabo Verde é um dos membros fundadores da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa. Este fórum, que pretende fazer uma avaliação do caminho percorrido desde o primeiro fórum, está também, ou coincide também, num período em que a nossa organização, a CPLP, está também, após 18 anos da sua existência, repensando também o seu futuro. Estou persuadido que deste debate sairão conclusões e recomendações que vão certamente servir de inspiração para as nossas reflexões. A CPLP foi constituída num contexto internacional caracterizado pelo fim da Guerra Fria e da bipolarização do mundo. As alterações da conjuntura política e econômica mundial e as mudanças registradas nos contextos nacionais dos Estados-membros geraram novos desafios. A nossa comunidade enfrentava, em 1996, desafios distintos, como a estabilidade democrática e política, a pacificação da convivência entre os povos dos Estados-membros. Eu só gostaria de recordar que, quando a fundação da CPLP, em 1996, Angola estava em guerra. O Brasil estava enfrentando seus problemas econômicos, financeiros, resultante da aplicação do Plano Real. Cabo Verde também estava experimentando a sua via democrática. Guiné-Bissau, como sabemos, tem tido sempre os seus problemas internos. Moçambique tinha acabado de sair da guerra também, que vivia naquele momento. São Tomé, também experimentando as suas experiências democráticas. Saltei Portugal, mas Portugal estava naquela fase da sua euforia pela entrada na União Europeia. Timor-Leste ainda não existia como Estado-membro. Portanto, essa era a situação que os nossos países viviam naquele momento. Hoje, os nossos Estados procuram afirmar-se, alargar as suas atividades a outras dimensões, a valorização das suas potencialidades e uma participação mais efetiva nos seus processos de desenvolvimento. A presença dos Estados-membros da CPLP em diversos espaços de cooperação e de integração regional tem contribuído enormemente para a divulgação da riqueza da nossa diversidade cultural, para a expansão da língua comum, para uma cooperação multifacetada e intensiva e para a promoção do nosso potencial econômico e comercial. A par das especificidades dos nossos Estados, a identificação em cada momento dos objetivos e prioridades de cada uma das comunidades econômicas regionais nas quais estamos integrados é fundamental. A estas sinergias podemos ainda juntar o potencial de parcerias com outras organizações, como é o caso do Fórum Macau. A análise das conquistas alcançadas ao longo dos 18 anos pela CPLP
que vem ganhando projeção nos Estados-membros e no contexto internacional, sendo disso exemplo o aumento das solicitações para o Estatuto de Observador Associado e Observador Consultivo junto à CPLP. Esta manhã, o embaixador do Luxemburgo me abordou, me interrogando se o alargamento da CPLP não ia desvirtuar os seus princípios e valores. E eu respondi-lhe que vamos a Lisboa discutir isso. Portanto, para lhe explicar, porque não eram 5 minutos que eu ia lhe explicar, o que é que nós pretendemos com a nossa organização. Portanto, diria eu, estas mudanças colocam-nos perante a necessidade de identificar novas formas estratégicas de atuação nesta organização de fórum multilateral que contempla 4 continentes. Portanto, consideramos que é o momento de repensarmos uma nova visão estratégica virada para o futuro, atendendo aos novos paradigmas económicos, sociais, culturais e tecnológicos emergentes. Esta nova visão da nossa comunidade não poderá ser indiferente às principais tendências de uma sociedade baseada no conhecimento, em que se assume cada vez mais determinante refletir sobre os impactos de diversas condicionantes, como a conexão global resultante da revolução tecnológica, a mudança nos modos de produção e distribuição, assim como a maior globalização dos mercados, o aumento da mobilidade e dos fluxos migratórios, a importância afirmada ao longo dos tempos, mas ainda crescente, da educação, da formação e do desenvolvimento de competências, a sustentabilidade ambiental e energética. É nesta intersecção entre o reconhecimento de conquistas e a identificação de novos desafios que nos juntamos a este repensar de estratégias que contribuam para a transformação económica e, consequentemente, social de Cabo Verde e dos restantes membros da CPLP. Minhas senhoras e meus senhores, ao longo dos seus 38, quase 39 anos de independência, Cabo Verde tem-se feito notar estrategicamente como um Estado de direito democrático, com avanços económicos e sociais que são reconhecidos no contexto internacional. Várias têm sido as conquistas associadas ao crescimento económico, às altas taxas de escolarização, à aposta na capacitação técnica e tecnológica, ao investimento no ensino superior e na ciência, de que destacamos a assinatura do Acordo para a Prestação de Serviços Tecnológicos Sul-Sul, na primeira Cimeira de Inovação de África, que teve lugar em fevereiro, nesta mesma cidade da Praia. Num país insular, a construção de infraestruturas para a transformação económica assume um caráter essencial, sendo disso um exemplo a vitalização da região em torno da barragem de Poilão. A ministra do Desenvolvimento Rural me levou já 2 vezes a Poilão. Perguntei-lhe há pouco tempo quantas barragens mais vêm a seguir. Que estou seguindo este processo com o olho de lince, acompanhando o processo de desenvolvimento de Cabo Verde. A forma como Cabo Verde tem impulsionado uma economia dinâmica de serviços em setores como o turismo, as pescas, o agronegócio e a cultura, através de sinergias de que participam os governantes, os governados, o setor privado, a diáspora e a sociedade civil, traduz uma atuação baseada em objetivos claros e refletidos rumo ao desenvolvimento. O bom desempenho de Cabo Verde, que tem se traduzido em progresso,
alicerçado numa economia de serviços, na capacidade de inovação e no fortalecimento em relação do país, com organizações regionais e internacionais, em prol da sua população, da sua afirmação como nação e da sua projeção internacional, é assim inquestionável. No entanto, no contexto em Cabo Verde e a CPLP entreagem, emergem novos desafios que impõem a definição de uma visão estratégica com base em análises aprofundadas e informadas que culmine em propostas concretas que beneficiem o desenvolvimento socioeconômico de cada Estado-membro e a afirmação da nossa organização. Minhas senhoras e meus senhores, neste fórum em que se procuram identificar contributos para a transformação econômica de Cabo Verde no horizonte de 2030, gostaríamos de refletir conjuntamente sobre alguns aspectos oportunos para repensarmos a visão da CPLP para a próxima década, 2015-2025, como um projeto comum de todos os Estados-membros, de acordo com os postulados da Declaração Constitutiva da Organização. Falar da transformação social e econômica implica reconhecer o papel de relevo da cooperação nos domínios da educação, da formação profissional, do ensino superior, da ciência, da tecnologia e da inovação. Com efeito, no dialbar de novos tempos, o acesso ao conhecimento, através das instituições de ensino e dos centros de investigação, consiste num caminho incontornável para a transformação social. Estes domínios são fundamentais para a capacitação humana, para o crescimento econômico, para a redução das desigualdades, para a coesão social e para a melhoria das condições de vida e do bem-estar social dos cidadãos dos Estados-membros da CPLP. Neste sentido, a valorização contínua do potencial humano dos nossos países pode constituir uma estratégia focalizada e capaz de contribuir para a expansão da produtividade e, como tal, assumir-se como um propulsor do crescimento da economia. Cabo Verde tem sido um exemplo de que a capacitação técnica, académica, científica e tecnológica constituem passos incontornáveis para a transformação econômica e social de um país. Almejando alargar esta forma de atuação de Cabo Verde ao princípio da multilateralidade, sem descurar as especificidades que caracterizam os Estados-membros da CPLP, gostaria de terminar partilhando alguns aspectos que poderão contribuir para os nossos processos de transformação econômica e social. A criação de redes de ensino e de investigação através do aproveitamento do potencial das novas tecnologias. A promoção de ações conjuntas para a qualificação académica, científica e tecnológica de recursos humanos. O intercâmbio de conhecimento científico através do incremento da mobilidade de estudantes, docentes, investigadores e pesquisadores. A ligação entre a capacitação científica e tecnológica de recursos humanos e as estratégias de crescimento econômico e de desenvolvimento social e sustentado ao nível social, cultural, econômico e ecológico. A promoção da articulação constante entre as comunidades educativa, académica, científica, tecnológica e empresarial. O desenvolvimento de projetos que incidam na procura de soluções sustentáveis para problemas concretos, como a alimentação, a saúde, a segurança, a energia, a educação, por aí adiante. A contínua afirmação dos Estados-membros da CPLP em organizações e redes subregionais, regionais e internacionais. Minhas senhoras, meus senhores, reconhecendo uma vez mais que Cabo Verde consiste num exemplo de perseverança, esforço e resultados concretos, e relembrando que a CPLP é uma plataforma de diálogo multilateral,
ao serviço da estabilidade, do crescimento econômico e do desenvolvimento social dos seus Estados-membros, reitero a minha satisfação pelo convite para participar neste fórum, iniciativa em relação à qual gostaria de ver outras semelhantes desenvolvidas no âmbito da CPLP. Por isso, gostaria de desejar um sucesso ao 2º Fórum Nacional de Transformação de Cabo Verde. E muito obrigado.